explicar pra galera aí o que é. Primeiro de tudo, qual que é a diferença, né, do grupo A para o grupo B. A gente tem muito uma questão de potência, não é só de consumo, tá? Então, como é que funciona isso? No grupo A, a gente trabalha muito mais com pessoas, com consumidores, com CNPJs que precisam de mais energia. E não só mais energia em quantidade. Então, qual que é a unidade de medida de quantidade de energia? Quilowatt-hora. Então, não é só por isso. Claro que uma coisa meio que leva a outra, mas é muito mais questão de potência. Então, quando a pessoa consome ali acima de 2,4 kV de potência, ela precisa dessa potência para gerar seu negócio. Eu brinco muito aqui, falo muito para minha equipe sempre que se você tiver dúvida se é grupo A ou grupo B, eu gosto muito de sempre fazer referência com o que você gasta energia. Então, você gasta muita energia com duas coisas, basicamente, principais. Tudo que esquenta, tudo que esfria. Então, se tem muita coisa vinculada a esquentar alguma coisa, esfriar alguma coisa, manter frio alguma coisa, esquentar alguma coisa, a tendência é que seja uma unidade consumidora que gasta muita energia. Então, vou dar um exemplo na nossa casa. O que gasta mais energia? A geladeira, chuveiro elétrico, secador de cabelo. Então, esse tipo de coisa esquenta e esfria. Então, essas são as coisas que a gente mais gasta energia. Claro que não é uma regra 100%, mas é uma coisa boa para você já. Opa, será que esse comércio que eu vou abordar é grupo A ou grupo B? Tem uma noção assim. Às vezes, por exemplo, um escritório pode ser um escritório grande, que consome bastante energia. Só que no nosso escritório a gente tem no máximo uma geladeira, um monte de computador, às vezes ar-condicionado, mas assim, não é todos. Luz, tudo mais. Cara, isso gasta muito pouca energia. Agora você vai, por exemplo, numa pequena padaria, e aí lá eles têm os freezers dele, tem o forno para fazer o pão, então tem coisa assim que gasta mais energia. Então, é só para vocês terem essa noção que quando vocês forem abordar uma pessoa, normalmente o perfil do grupo A é ou grandes comércios, assim, indústrias e tudo mais, é, ou Desculpa que estava recebendo mensagem de que era do Robin, mas não. Então, grandes comércios, grandes indústrias, fábricas e tudo mais. Ou, cara, se é um comércio menor, pode ser que se ele consome muita energia nesse sentido que eu passei para vocês, ele consome muita energia e vai para o grupo A. Então, isso daqui é a cara do grupo A. Esse aqui uma conta padrão de grupo A. Quando vocês começarem a fazer bastante dela, você vai ver que tem, cara, direta, essa aqui é a carinha dela, padrão. Então, a gente também tem uma divisão muito importante. Então, assim, questão de consumo, é essa a diferença. Se o cara precisa de uma potência maior, ele entra em média e alta tensão, e aí ele entra no grupo A. Se ele consome um valor abaixo disso, ele provavelmente está no grupo B. Então, no grupo A, qual que é a diferença que a gente tem? Primeiro que o cara precisa de uma demanda, esse consumidor precisa de uma demanda. O que é essa demanda? Ele fala para a concessionária que ele precisa dessa potência. Então, se vocês forem ver, até a unidade consumidora é diferente, ó. É quilowatt só, não é quilowatt-hora. Então, assim, ele passa para a concessionária e fala, concessionária, eu vou precisar de uma demanda desse consumo aqui no meu pico. Então, o que acontece? O cara, ele avisa a concessionária é obrigada a deixar isso disponível para ele, porque ele vai precisar dessa energia em alguma hora. Ele está pagando pela reserva dessa energia. Então, a concessionária tem que deixar isso reservado para ele, reservado no sentido de estrutura, cabeamento, energia mesmo, transformador, tudo mais. Então, a gente tem que deixar essa parte guardada ali para o nosso consumidor. Então ele coloca essa demanda. Essa demanda é definida na hora do que ele vai fazer essa contratação da energia. E aí é muito importante que o cara defina o valor certo. Porque se ele definir uma demanda muito alta, ele vai pagar muito caro. Se ele definir uma demanda muito baixa, ele extrapola esse valor e ele paga uma multa em referência a essa demanda que ele consumiu a mais, essa ultrapassagem. Então essa daqui é a carinha que a gente tem. Tem consumo ponta e fora ponta. Qual que é a diferença? Consumo ponta é o consumo no horário que a galera está gastando mais energia. No Brasil, assim, de longe, o horário que o pessoal mais gasta energia é na hora que o pessoal chega em casa. Então, ali de umas 6, 6h30 até umas 9 da noite, 10 da noite em alguns casos. Então, assim, esse horário que o governo fala assim, cara, eu preciso que o pessoal gaste menos energia. Por quê? Tá todo mundo usando ao mesmo tempo. Então, é mais interessante fazer com que... como é que o governo, vamos dizer assim, limita você a usar energia em certo momento? Colocando um valor mais alto. Basicamente isso. Então, nesse caso aqui,
o preço unitário ponta é R$ 4, basicamente. Então é muito alto. Já o preço fora ponta, deixa eu menor aqui. Já o preço fora ponta é só 50 centavos. Então, assim, é uma diferença bem grande mesmo do valor. Então, o governo faz isso uma maneira de incentivar o uso de energia fora do horário, que ele mais precisa, que o consumidor mais precisa, para fazer isso. Nesse caso aqui, ele só tem uma demanda. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ele é. Cadê o grupo dele? Aqui, ó. Ele é VD, que é, ele é verde. Quando o cara é verde, quando o cliente é verde, ele só tem uma demanda. O que significa só ter uma demanda? Ele só contrata uma demanda tanto no ponta, tanto no fora ponta. Então, se você é uma pessoa que gasta pouco no ponta, vale a pena você ter uma. Desculpa, se você é uma pessoa que gasta muito nas duas pontas, no ponta que fica mais caro, vale a pena você ter uma demanda só. Então, assim, ele está com a demanda ativa aqui. Essa demanda que a gente passou para vocês, ó, ele tem a demanda de 93,15 quilowatts. Então, o valor da demanda é muito alto, por isso que eu falei para vocês. Toda vez que vocês forem fechar, vale a pena vocês, o cliente for pegar essa demanda, vale a pena ele setar isso aqui bem certinho, porque senão, se ele colocar um valor muito alto, ele paga muito caro mesmo nisso. Agora, se ele pegar um valor muito baixo, ele vai pagar muita multa de ultrapassagem. Então, basicamente essa parte. Demanda ativa isenta de ICMS, depende muito do estado. O ICMS cada estado trabalha de uma maneira. Consumo reativo, então essa daqui eu já abordo com vocês. Mas no geral essa aqui é a carinha do grupo A. Então, aqui tem algumas informações aqui. Deixa eu ver se tem. Aí eu já vou falar sobre a energia do excedente. Então, quando a gente joga no aplicativo lá, e eu sei que isso é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida. Como que faz para calcular o. Esse caso ele tem duas demandas. Ó. Como faz para calcular o consumo médio do meu cliente? Então a gente pede sempre para ele pegar esses números aqui, ó, os últimos 12 meses. Nossa, eu estou riscando tudo errado aqui também. No caso de 1 a 0, né? Mas. Então pode tirar esse último mês aqui. Mas a ideia é você pegar os últimos 12 meses. Toma muito cuidado, porque todas as faturas, quase todos os estados, eles atuam com fatura. Eles atuam com 13 números. Então, se vocês for pegar a média dos 13, vocês vão pegar um mês a mais. Então, pega sempre 12, que é esses aqui de cima. São muito ruins de circular eles aqui. Então, pega sempre esses 12 de cima, soma eles e faz a média. Quais números você vai fazer a média? Ponta e fora ponta. Só eles. Reativa não entra. O que é uma energia reativa? Energia reativa é uma energia que não é um consumo. Nada mais é do que uma energia que você circula entre a própria rede. Então, é normal ter, mas a concessionária cobra um valor que é meio que uma multa. Deixa eu passar aqui. Não é essa daqui, tá? Essa daqui é questão financeira mesmo. Mas essa daqui mesmo. Consumo residente. Reativo excedente. Quer dizer o quê? Que você consome muita energia que circula entre seus equipamentos. Então, por exemplo, você tem um monte de máquina, essa máquina fica circulando energia ali entre ela, então você usa energia de uma maneira errada, vamos dizer assim. Esse caso aqui, o cara gasta muita energia. Então, se você for ver que o valor é muito alto de energia reativa. Então, esses valores têm que ser menores, ele precisa fazer talvez uma readequação ou melhorar os equipamentos dele, que talvez sejam equipamentos mais velhos e tudo mais. Então, esse consumo reativo ele não entra na conta que a gente for fazer, porque ele não é um consumo. Ele nada mais é esse item da fatura nada mais é do que uma multa que ele está pagando por estar consumindo errado a energia, vamos dizer assim. É isso que a Equatorial está passando aqui para ele. Então, como que a gente faz? A gente soma esses 12 números, esses 24, né, no caso, e faz a divisão. Lá no aplicativo tem a divisão, né, do ponto para ponto. Então, você vai fazer por aqui, faz a conta, mede por 12. Faz aqui a conta, mede por 12. E aí a demanda, eu não sei se já pelo aplicativo já arrumaram essa parte, mas eu sei que tinha uma questão de colocar mais de uma demanda lá. Mas a demanda está basicamente aqui, e você pode pegar por aqui, ó, demanda contratada única.
100 kW, 100 kW. Então, aqui é esse número que a gente tem pelo padrão, vamos dizer assim, quando vocês colocam pelo aplicativo, tá? Então, assim, essa é uma carinha de fatura de grupo A. Então, é daqui que a gente pega a maior parte das informações. Isso aqui é uma fatura da Copel. Mesmo sendo PDF, muitas vezes o que o pessoal manda? Eles só mandam essa primeira página. Então, nessa primeira página, se vocês forem ver, não tem a média de consumo, a média histórica de consumo. Então, esse valor está lá embaixo. Assim, ele só aparece na segunda página aqui, tá vendo? Terceira página, no caso. Então, muitas vezes o pessoal manda pra gente só essa daqui. E aí a IA não consegue fazer essa leitura de média de consumo porque não tem. Eles não enviaram essa média de consumo. Então, toma muito cuidado. Por isso que a gente sempre pede PDF enviado pela concessionária, tá? Porque às vezes o pessoal não sabe, por exemplo, o EDP São Paulo, não no grupo A, mas no grupo B também, o médio de consumo dele vem no grupo, vem na segunda página. E às vezes o pessoal manda um PDF, uma foto legível da primeira, mas para eu ver o consumo médio ali, que é onde a gente faz todos os cálculos, ele cai na segunda página. Esse caso aqui tem pouco médio, né, mas tem pouco histórico, mas é aqui que aparece. Então normalmente aparece todos os meses aqui e é por isso que parece meio ruim pra gente. Então por isso que às vezes, mesmo fatura do grupo A, o pessoal não lê certinho o PDF porque eles não enviaram. Na segunda página, terceira página. Em pouquíssimos casos, o app faz a média correta do histórico de consumo do grupo A, né? Cara, isso eu não consigo te passar certinho, mas eu acredito que ele faz bem certo, pelo menos eu fiz alguns testes ali, as minhas estavam dando certo. Eu coloquei faturas no PDF, elas completas, e estava batendo certo, assim. Realmente não aplico tanto no aplicativo para saber certinho, mas na dúvida faço essa conta aqui que eu faço, independente de estar do app ler certo ou não, porque para eu descobrir se ele leu certo ou não, eu preciso fazer a conta, né? Então eu sempre pego ali, dou uma olhada no geral, faço a conta de novo e faço. Então acho que é para garantir, sabe? Porque isso daqui reflete totalmente no desconto que vai ser aplicado, é, na proposta que é gerada. Então tudo reflete aqui nessa parte. Então as informações também são todas calculadas com base nas informações que vocês passam. Claro que depois a gente passa aqui pelo compliance e dá uma olhada, ver se realmente faz sentido o que foi passado, se os valores estão fazendo sentido, se a pessoa às vezes colocou a pessoa coloca 1.000, às vezes a mais, assim, coloca 3 zeros depois, aí o número dá muito estranho. Ou no ponta. Cara, muitas vezes o pessoal coloca o valor do ponta no lugar do fora ponta, eles fazem uma inversão, e aí isso também atrapalha muito o cálculo, porque se você consome muito no ponta, quando você entra no Mercado Livre, você para de pagar ponta e fora ponta, você só vai pagar uma tarifa única. Então, se você consome muito ponto, o seu desconto vai ser bem maior, porque você pagava uma taxa muito alta e você volta a pagar mais barato. Então, mais ou menos isso. Deixa eu dar um ok aqui. Deixa eu ver o próximo aqui. Aqui no estado do Amapá, não estão mais disponibilizando o detalhamento do consumo nas contas desde alguns meses para cá. Pergunto como resolver isso. Como foi depois que muitos fizeram adesão à da Alexandria? Isso foi depois que muitos fizeram adesão à Alexandria. Esse cara é Gedalias, não sei certinho seu nome. Desculpa se eu pronunciei errado. É, eu não sei muito bem desse caso, tá sendo bem sincero. Do caso do Amapá, se quiser mandar uma fatura, ou não sei se tem contato do Robinho, ou me manda daquele grupo lá daquele contato do grupo A, pra gente dar uma olhada, porque eu realmente não tô muito a par desse assunto, tá? Eu vou pegar mais uma e depois eu volto aqui pro pessoal, para as faturas. Porque o grupo A4 ganha tão um pouco de desconto na portabilidade com a Alexandria. Grupo A4 foi o que foi a última vez liberado. Então, são até pequenos comércios conseguem ser A4. Então, é porque ele realmente consome menos, o ponta dele é menor. Então, por exemplo, o tipo de consumo é diferente. Então, ele também já estava acostumado a pagar menos. Então, a gente consegue atuar em menos coisas com ele, um volume de energia menor que a gente pode comercializar, então por isso que normalmente o desconto é menor. Mas não é uma regra, tá? É um padrão que se segue, mas também pode ser que alguma coisa saia dessa regra. Então eu vou aqui pegar agora, pessoal, uma fatura que tem energia injetada já. Que aí eu vou mostrar para vocês como é que aparece.
tirando os dados aqui que eu já. Uma coisa que a gente viu conversando com os Lex nos últimos dias é que assim, a gente tinha comentado sobre isso em alguns treinamentos, tinha repassado isso para bastante gente. A gente também fala bastante disso lá no, naquele WhatsApp de grupo A. Mas eu sei que muita gente não sabe, tá? Energia injetada, a partir do momento que a pessoa entra, migra para o Mercado Livre, o que é Mercado Livre, basicamente? A pessoa está no mercado cativo, igual eu mostrei para vocês, consome no ponta para ponta, tem todos esses trâmites, ela não escolhe o valor que ela vai pagar, ela não tem opção, vamos dizer assim, então a Equatorial fornece energia naquele caso ali para ele, e ela vai ter que aceitar. Então, basicamente é isso. Então, ela está no mercado cativo, que a gente chama. Então, o que a gente faz aqui no Alexandria? A gente fecha um contrato de fornecimento de energia para ela, que faz com que ela pague mais barato, energia incentivada, que faz com que o valor das tarifas diminua, porque é uma energia incentivada pelo governo, e por causa disso vários impostos caem e ele vai pagar mais barato na energia. Então isso faz com que, cara, realmente o desconto seja bem interessante. Esse caso aqui é um caso de uma fatura que tem energia injetada, só que esse caso, como eu mesmo tratei ali com o Lex e com o cliente, eu sei que é uma energia própria. E também o Lex me passou isso pelo aplicativo. Quando é uma energia própria, quando vocês vão abordar uma pessoa que tenha estrutura de energia solar, uma placa solar lá no telhado dele e é do grupo A, infelizmente, pela lei mesmo, não é nenhuma questão da Alexandria ou de parceiro ou de concessionária, é lei mesmo. É proibido quem consome energia do Mercado Livre, quem está no ACL, que a gente chama, que é Ambiente de Contratação Livre, consumir crédito de energia. Então, o que isso quer dizer? Se ele tem placa, ele vai ter que ou parar essa produção da placa, ou tirar a placa para entrar na ACL, ou ele vai ter que, ou ele só pode consumir simultaneamente, mas assim, é muito pouco que ele vai poder consumir, basicamente isso. Então, quando ele tem um, geração própria, que a gente chama, a gente pega ali um valor mais ou menos de 15%. Por que a gente usa esses 15%? Porque normalmente 15% a gente consegue atuar com um desconto maior do que ele gera hoje na placa. Só que se ele já consome, vamos dizer assim, se ele gera uma energia acima dos 15% dele, por exemplo, nesse caso aqui, o cliente gera quase a energia inteira dele. Ó. Ele injeta 7 mil aqui, e ele consome 9.600 no fora ponta e 1.100 no ponto. Nesse caso aqui, vamos fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Ele consome 7 mil em cima dividido por 9.609 mais 14. Opa. 2.700. Vamos botar aqui só pra... Então ele já gera 66% da energia dele com placa solar. Não vale a pena ele entrar na série, porque não vai ter ele não vai conseguir, o benefício que ele vai ter entrando na série é muito abaixo do valor que ele vai conseguir que ele já consome nas placas solares dele. Isso vem muito de um problema. Muito provavelmente esse cara teve um investimento muito pesado para colocar essas placas. Ele tem que aumentar a demanda dele. Então assim, ele tem um custo também que sobe gradativamente com isso. Apesar de ele ter desconto, quando as pessoas, isso foi uma coisa que aconteceu muito no mercado, a gente sentiu, o pessoal do grupo que instala as placas, eles meio que não se importavam muito com a questão técnica da coisa, da fatura. Eles só, cara, vou instalar aqui para você, se vira, você vai ganhar desconto, só que assim, desconto às vezes não era tão bom, você vai pagar muito caro na placa e você não vai conseguir ter esse retorno tão legal. Então assim, teve alguns pontos assim, não estou falando de todos, obviamente, mas faltou um cuidado com eles. Então tem muita gente que está no mercado que consome energia desses créditos, que, por exemplo, esse caso aqui, ele tem 60% de consumo. Só que quanto custou para ele fazer essa instalação? Então tem esses pontos que acaba prejudicando bastante. Então esse caso foi um caso que a gente tirou e falou, ó, esse cara não pode entrar no ACL, porque o desconto que ele vai ter com a gente é muito menor do que o desconto que ele tem atualmente com as placas. Então acho que
que basicamente é isso que eu tenho desse tipo de fatura, quando a energia é injetada própria, né? Aí eu já vou pegar um de ACL também, enquanto eu estou vendo algumas dúvidas. Não, a demanda, ó, a pergunta do Thiago, acho que eu já falei um pouquinho mais cedo sobre isso, mas se tiver dúvida, a gente responde aqui de novo. Porque o consumo ponta e fora ponta não entra dentro da demanda contratada. A demanda contratada não é uma demanda de energia, é uma demanda de potência. Você precisa deixar essa energia ali reservada, essa potência reservada para quando você precisar usar, você for usar naquele momento. Então você tem uma reserva ali, deixa tanto no acabamento, no transformador, de energia mesmo ali que a concessionária tem que deixar habilitado para você, deixar esse canto na demanda. Agora, o consumo é realmente o quanto você vai consumindo durante o dia, durante a sua produção. Então são coisas diferentes, tanto que a unidade de medida é diferente. Um é quilowatt-hora, que é a quantidade de energia, que é quantas horas você usou aquele quilowatt, mais ou menos isso. E a demanda contratada é quilowatt, que é uma demanda de potência. Aí o já falou de novo aqui. O aplicativo tem recusado as faturas diretamente enviadas do site da empresa de energia, alegando que estão inelegíveis. Se está ilegível, talvez seja essa questão que a gente passou para vocês. A gente pede muito para vocês tomarem muito cuidado com questão de. Eu não sei se você está falando só do grupo A ou do grupo B, tá? Imagino que seja do grupo A, porque é o assunto da reunião. Toma muito cuidado com a segunda e a terceira página, se não faltam essas informações também, porque às vezes a média de consumo vem de lá. E toma muito cuidado também que agora a gente colocou um motivo de retenção novo chamado fatura antiga. Antigamente a gente colocava que a fatura estava ilegível e incompleta, e às vezes na observação a gente colocava, mas também tá uma fatura antiga. Às vezes o pessoal mandava fatura de setembro, fatura de 2022, fatura de 2023. Então esse tipo de fatura a gente não consegue porque o consumo da pessoa mudou muito. Então a gente sempre pede tipo, uma mais atualizada possível. Então às vezes você manda um PDF, mas um PDF antigo, ou um PDF que, apesar de ser PDF, tá bem certinho, às vezes falta alguma página e tudo mais. Então, tomar mais cuidado, mas de novo, se tiver alguns casos ali, passa ali pra gente já ir olhando também. O André perguntou se a média de 12 3 meses. Sim, se você pode fazer a média de 3 meses, a gente considera de 12, tá? Então se você quiser seguir o mais padrão, a gente vai usar o de 12. Se quiser fazer de 13 também, não faz tanta diferença assim. Mas a gente realmente usa só o de 12, porque aí pega os 12 meses do ano. Então, por exemplo, se você fizer de 13, por exemplo, essa fatura agora de março, você vai pegar 2 vezes março. A próxima, o consumo de energia é sazonal, né? Então, por exemplo, dependendo da região, você vai gastar mais, dependendo do mês, você gasta mais ou menos energia. Por exemplo, no verão, o pessoal gasta mais de ar-condicionado, então gasta mais energia, dando um exemplo. Então, se você pegar 13 meses, você vai pegar 2 vezes janeiro, dando um exemplo, 2 vezes fevereiro, 2 vezes março. Então, para evitar isso, pegar os 12 meses do ano, que aí você evita um pouco a sazonalidade, é melhor, tá? Quando não houver na fatura o histórico, pode ser a média de consumo valor mês faturado. Quando não tem nenhuma. Quando a média tipo, é o primeiro mês dele, assim, pode, mas quando a gente estiver fechando o contrato, a gente muito provavelmente vai entrar em contato com você ou com o cliente para a gente entender melhor a postura da fatura. Porque se for principalmente um mês só, eu não sei se você começou a consumir no meio do mês, se você consumiu uma semana, se você vai consumir 10 vezes aquilo, se você vai consumir 5 vezes aquilo, se você vai consumir realmente aquilo, ou no primeiro mês você gastou mais do que, que normalmente você gastaria. Então, o perfil fica muito difícil da gente identificar de uma pessoa só por um mês, né? Então a gente pede normalmente pelo menos uns 3 meses ali para ter uma noção. Essa daqui é uma fatura que ela já está no Mercado Livre, tá? Então se vocês forem ver, ele consome uma quantidade de energia muito alta, 426 mil, 420, 48 mil, um ponto para ponto. Então o consumo dele é muito alto, mas a fatura dele, se você for ver, é só 114 mil. Então por que isso acontece? Porque ele tem o desconto aqui, ó.
Desconto do ACL aqui, desconto, tudo que é benefício do ACL aqui, dedução do ACL, que é essa energia a pessoa não está mais consumindo da concessionária, está consumindo de alguém que ela fez o consumo. Então, quando vem fatura assim, o que a Alexandria faz? Basicamente, o que esse cliente, em que posição que ele está? Ele tem um contrato ACL, que é o contrato, mesmo contrato que ele vai fechar aqui com a Alexandria, claro que com algumas diferenças, mas ele já tem um contrato na ACL, ele já está no ambiente de contratação livre. O que isso significa? Eu não posso consumir, eu até posso, mas depende muito do contrato. Então vamos começar com a premissa que não. Em raras exceções eu posso pegar o residual, depende muito do contrato que ele tem atual com o ACL já. Então o fornecedor dele, não sei quem é aqui nesse caso, mas vamos dizer que aqui é a própria Celesc, que a Celesc também faz geração de energia. Então vamos dizer que a Celesc mesmo ofereceu energia para ele, e ele está consumindo do ambiente de contratação livre. Ele consome energia renovável porque tem um monte de benefício tarifário aqui na TUG, então tem um monte de coisa, um monte de benefício. O que dá para fazer com esse cliente? O que a gente sempre aconselha principalmente com esse valor aqui, o que a gente aconselha pede para ele o contrato ACL. Por que a gente pede o contrato da CL? Primeiro, para saber quanto que ele está pagando. E segundo, o principal motivo é para saber quando que termina esse contrato com ele. Por quê? Sair do contrato ACL que você atualmente não vale a pena, em quase todos os casos. Eu, pelo menos pessoalmente, eu nunca vi um contrato de ACL que não tem uma multa muito alta. Então a multa normalmente gira em torno de, no nosso caso, 30%. Mas já vi multa de 50%, 70%, até vi já de 100%. Então o que é esse 100%? O que é esse 70%? Você pega quantos meses faltam, pega a média de consumo sua, faz essa multiplicação. Então, por exemplo, assim, falta 6 meses para sair. Então você pega esses 6 meses, vezes o seu consumo, multiplica pelos 30%, e aí você tem que pagar em reais isso. Então, assim, é um valor muito alto de multa, realmente não vale a pena sair do contrato do Mercado Livre, do contrato que você tem atualmente, só que a gente sempre fala para a gente entrar no posterior. Então, por exemplo, ele vai, por exemplo, assim, terminar no dia 31 de dezembro de 2025. Ele pode assinar um contrato com a gente e entrar no dia 1 de 2026. Então, é algum tipo assim de que a gente consegue trabalhar. Então, esse tipo de atuação é o que a gente pode fazer com esse tipo de cliente, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Então, assim, essa aqui é a tarifa, é o tipo de tarifa que ele vai receber quando ele fechar com a Alexandria. Tem dedução da CL, então ele não vai receber essa fatura, porque a gente faz uma fatura única, mas ele receberia essa daqui. Então, dedução da CL, fora ponta, fora ponta. Então, tipo assim, a gente tem vão tendo vários itens aqui, que a gente vai distribuindo para o pessoal, e aí ele vai tendo esse desconto em cima da fatura, tá? Então, com o Mercado Livre, se a pessoa já está no Mercado Livre, é isso que a gente pede para o pessoal fazer, no geral. Pede para o contrato, o ACL deles. Então, quando a gente retém essa venda, vou pegar um exemplo aqui. Essa aqui é a observação normalmente, a nossa observação padrão, que a gente coloca para o cliente, para o Lex. Observação, por favor, informar se a energia é própria ACL. Caso seja ACL, enviar o contrato. Aí esse contrato social não. Então a gente pede o contrato do ACL que ele tem para a gente ver o prazo, quando que vai finalizar, para ver quando que a gente pode atuar, tá? Então acho que no geral é isso. Aí, Robinho, cara, eu sinceramente sim, eu não sei certinho quais são as maiores dúvidas do pessoal, por isso que eu vou partir mais para as dúvidas mesmo, porque o grupo A tem muita coisa mesmo. Então assim, cada cada venda é uma história nova. Então, cada venda tem dúvidas diferentes, cada venda que o pessoal faz, o cliente quer saber uma coisa específica, quer entender um pouco diferente aqui, então cada uma é uma história diferente mesmo. Então, eu vou partir para as dúvidas, que acho que fica mais fácil para ir respondendo a galera, tá? Para tirando as dúvidas do pessoal. Deixa eu ver o próximo aqui. Ficou meio confuso. No caso, quando o histórico estiver na segunda ou na terceira página, como anexar todas? Não, se você envia o PDF, no PDF ele já tem as páginas certinho, o PDF que recebe da concessionária. Então já tem lá, primeira, segunda, terceira página, vai ter todas as. O consumo na terceira página, por exemplo, a gente também aceita aqui. Tá, eu vou ver aqui, Vilma. O WhatsApp do grupo A eu vou passar aqui no chat. Eu não tenho o número de cor aqui, deixa eu pegar.
Mandei aí no chat, tá? Tive uma objeção na qual o cliente perguntou o seguinte: caso eu pague a fatura Lex, existe a possibilidade de não ocorrer o pagamento por parte delas na concessionária, assim como está acontecendo na concorrente? Será? Não, a gente faz uma questão de split bancário. Então, quando você faz o pagamento, a gente nem transita pela nossa conta, a gente já faz o pagamento diretamente para a concessionária. Caso venha duas faturas cobrando, Lex mais concessionária, quem deve ser pago? Quando você for pagar só da. Quando, vamos dizer assim, a gente vai mandar um boleto para você. Você faz o pagamento. Se a gente mandou o boleto para você, quer dizer que a gente já foi na concessionária e pegou o nosso valor. Então só precisa pagar do Lex. Mas todo esse trâmite, todo esse trabalho vai ser passado para vocês. Então vocês vão receber o cliente principalmente, mas o Lex também. Ó, a partir de agora você vai pagar só a fatura da Alexandria. Então você pode esquecer essa do. A gente pode botar a referência lá certinho. E aí você esquece essa fatura da concessionária. Sempre rural é possível injetar também? Quando posso saber que não é possível? Do rural, tudo bem, a gente consegue atuar, só que no rural tem uma coisa específica que é irrigante noturno. Irrigante noturno é um benefício que o pessoal tem, que também ajuda no. Que também é um incentivo do governo, que faz com que o pessoal pague muito mais barato. Então, assim, a gente está numa discussão aqui interna mesmo, para ver se a gente vai conseguir ou não abordar esses casos. Eu acho que a gente vai conseguir sim, mas não é 100% ainda, tá? Então a gente coloca de cálculo, a gente vai calcular ele perder esse desconto e o nosso desconto, qual que vale mais a pena, ou se a gente vai conseguir manter esse desconto e aplicar o nosso. Só que isso depende de caso a caso, tá? Nesse caso, as placas que ele comprou não cobrem o gasto porque ele investiu pouco. Depende muito do caso, tá, Vilma? Nesse caso aqui, acho que você estava falando ali do caso que o cara estava injetando energia de placa solar, né? É, isso, então. Ele, na verdade, não é que investiu pouco. Pode ser que tenha investido pouco, realmente. Mas outro caso também, por exemplo, às vezes a estrutura do telhado dele não consegue suportar tudo. Então, às vezes ele não conseguiu colocar todas as placas suficientes. Mas mesmo assim, a questão que eu falei que o cara não foi bem atendido não é só que na questão de quantidade de placas que ele colocou. É que às vezes se ele entrasse na CL, ele teria um investimento zero e ele conseguiria um desconto maior, entendeu? Então tem essas diferenças. O cálculo deve ser feito por multiplicação ou por divisão. Não sei certinho qual cálculo você está falando. Nessa fatura que você está mostrando, o ICMS está na fatura, então o ICMS não sai. É isso. Você pode ver que tem ICMS, depende muito do estado, tá? Não é todos os estados que têm isenção, na verdade são pouquíssimos estados. Alguns têm desconto, e aí ele aparece talvez como benefício também. Então ele aparece com alguns benefícios, algumas concessionárias não aparecem o benefício. Então ele é só que eu não tenho um caso aqui rápido, mas ele pode aparecer como um benefício ali de isenção de ICMS ou desconto de ICMS. Depende bastante da concessionária e do estado, tá? Baixa tensão tem fidelidade de quanto tempo? A gente não está trabalhando com fidelidade de baixa tensão. Então a gente, claro, pede ali um prazo para fazer toda a injeção. Se o cara sair logo depois, é meio complicado, assim. Se a gente vê que tem esse movimento, é ruim para a gente, mas a gente não tem um número definido para isso, tá? O grupo A, pergunta do Cristiano aqui. Eu acreditava que grupo A era somente quem tivesse subestação ou transformador próprio, ou seja, atendido pela alta tensão, exemplo, 13,8 mil kV. Mas pelo que eu entendi, você considera o cliente do grupo A também tendo uma demanda contratada. Você pode repetir a partir de quantos quilowatts seria enquadrado? Na verdade acima de 2,4 kV, tá? Então é porque o grupo A, ele abrange também a média tensão, não só a alta. A alta realmente é isso, só que o grupo de média tensão também entra no grupo A, que entra na modalidade tarifária, tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. A4, tá vendo? É desse A que a gente fala.
Então esse é A4 aqui que a gente aborda. Então se tem A, é do grupo A. Então basicamente isso. E aí quando ele já está no Mercado Livre, quase sempre ele aparece também a palavra livre depois. Ou ele aparece, por exemplo, VDL, que VD é do verde ali e L do livre. Então também tem esses casos. É melhor pedir para a pessoa pegar a segunda via no site da concessionária para não correr risco de ficar elegível? Perfeito. É o que a gente sempre pede, porque garante muito que não vai ter problema na leitura, né? O TUJ e a TE fora ponta e fora ponta sempre é igual? É porque o consumo é o mesmo, né? Que a TE é a tarifa de energia. A TUJ é a tarifa de uso do sistema e distribuição, né? Então, assim, você consumiu, você precisou gerar, por exemplo, 1000 kWh e você precisou passar pela rede 1000 kWh. Então, vai dar igual ali. Acho que em pouquíssimos casos não dá, mas, assim, bem, bem raro mesmo. No 99,9% dos casos vai dar sempre igual. Como funciona a questão de cálculo para a ponta no Rio de Janeiro? Cara, não é bem específico, assim, eu não consigo te falar certinho quais horários que eles consideram, mas é sempre mais ou menos nesses horários. 6 da noite, 6 da tarde ali, né? Até umas 10 da noite, 9 da noite. Então, gira em torno disso. Grupo A, então, o cálculo é feito com a soma de ponta fora ponta juntos. Não, você vai somar e fazer a média de ponta, você vai somar e fazer a média do fora ponta. Então são esses dois casos assim que você. Ele que tem do ano passado. Comenta sobre o caso de grupo A com injeção própria, mas que vale a pena para o uso de placas no ser nosso cliente. Tá. Esse caso não tem um aqui de prontidão, mas tem alguns casos que, por exemplo, a pessoa instalou placa porque ela achava interessante. Então, tipo, ela falou, pô, vou ver o que essas placas solares fazem. Fez uma instalação, às vezes ela fez uma instalação de, sei lá, 20, 30 placas, pequena coisa, e o consumo dela é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 100 mil kWh. E aí ela tem geração de 2.000, então só dá 2%. Esse caso, vale a pena ele parar de produzir pela placa, para ele não aproveitar mais os créditos gerados pela placa, e entrar no Mercado Livre, porque o desconto dele vai ser muito maior. Então, basicamente é assim que a gente atua. A gente atua com até aquele 15%. O que é o 15%? A geração dele não pode ultrapassar 15% do consumo. Isso ajuda muito a gente, porque 15% é um desconto que a gente normalmente consegue atuar. Claro que se não bater esse valor também, a gente, de novo, passa para o Lex, passa para o cliente, se precisar, mas explica que não dá para aplicar desconto. Mas, no geral, como 15% de desconto a gente consegue na CL, a gente tem esse limite, vamos dizer assim, para a gente fazer uma análise. Grupo A gera fidelidade de 5 anos. Isso. Grupo A, na verdade, a gente tem contratos aqui de 3 a 5 anos. No geral, é 5 anos, porque o desconto que ele vai conseguir em 5 anos é muito maior que a gente atua. Mas, antes de passar por isso, tem uma análise de crédito. Então, toda vez que vocês enviam para a gente uma fatura de grupo A, uma pessoa assim, a gente faz uma análise de crédito desse cliente, faz toda essa análise. Depois da análise, a gente passa qual que é o desconto certeiro dele, e se ele foi aprovado em 5 ou 3 anos. Assim. Se for aprovado em 5 anos, a gente continua sem problema nenhum. Aqui são pouquíssimos casos, acho que teve uns 5 casos que ele mudou para 3 anos, né? Que virou 3 anos porque ele não passou em análise de crédito 100%. E teve um caso que mesmo com defesa de crédito, porque quando a pessoa não passa, a gente faz uma defesa de crédito, a gente pode entrar em contato tanto com o Lex, tanto com o cliente, para solicitar, por exemplo, um demonstrativo financeiro, coisas nesse sentido. E aí, depois que a gente faz essa defesa de crédito, a gente avalia se ele vai ser 5 ou 3 anos, ou 4, por exemplo. Então, em alguns casos, a defesa de crédito não passa, ele fica com 3 anos. Teve só um caso que realmente a defesa de crédito não passou e aí ele não. A gente não conseguiu pegar esse cliente, mas foi um caso só dentre tantos que a gente tem aqui.
Bom dia. Ó, pergunta do Ney Lemos. Bom dia. É comum usar gerador no horário ponta? Nesse caso, o que fica mais em conta para o cliente usar gerador ou usar Alexandria nesse horário? Varia muito com a fatura. Assim, eu não consigo te passar só pelo só pela pergunta assim. Eu preciso realmente analisar a fatura e ver qual que vale mais a pena, tá? Tá. Pergunta do Éder aqui que questão do irrigante noturno. Realmente é um desconto que tem. De novo, é uma questão muito mais tá muito mais a nossa parte jurídica aqui do que qualquer outra coisa. Então assim, não é tão fácil, tá, Éder? Essa parte do meio rural do irrigante noturno. Então, assim, a gente está tentando, a gente faz o cálculo de viabilidade aqui, mas a gente está buscando outras metodologias para a gente conseguir continuar com o desconto do rural e também aplicar um pouco do desconto da Alexandria, para a gente ver como é que a gente consegue atuar. Mas essa parte tá uma novela aqui dentro, a gente está resolvendo. Assim que a gente conseguir resolver, a gente pode divulgar para a rede, a gente divulga ali para o pessoal que, que atende o rural do grupo A. Então, é realmente um caso que é mais complexo. No caso de direção própria, podemos vender sobre o acidente desde que seja maior que... Não, isso. Pergunta do Ricardo Foster aqui. Ele perguntou, no caso de geração própria, podemos vender sobre o excedente desde que maior que 1000 kWh? Não. O... Essa questão é muito mais do grupo A, tá? Do grupo B, desculpa. No grupo B, se ele tem injeção própria e o excedente for maior que 1000 kWh, sim, a gente consegue atuar. Porque aí a gente também vai injetar para ele. Isso no grupo B. No grupo A, a gente não atua com essa nomenclatura. No grupo A, a gente trabalha de novo com aqueles 15%. Que ele vai perder o benefício da placa, mas entra com desconto nosso. Como fica a demanda contratada após assinar conosco? A demanda contratada não muda, tá? Fica igual. Assim, a demanda contratada ainda fica com o que o cliente precisa e passa para a concessionária igualzinho. Qual a porcentagem que o cliente pagaria de multa se ele saísse? No contrato que ele tem com a gente é 30%, mas isso varia de contrato para contrato, tá? Então pode ser que ele tenha contrato que ele assinou que seja 50%, contrato que ele assinou que seja 70%, contrato que ele assinou que seja 100%, então eu não consigo passar isso certinho, tá, Vilma? Grupo B3 trifásico tem alguma atenção especial? Tem uma possível lei aí que tá rolando, que tem chance que vai ter a migração do pessoal, mas isso não é nada garantido ainda, tá? É só coisas que o mercado vem sentindo, o pessoal vai cobrando, mas a gente vai ter uma posição mais firme disso em junho/julho desse ano, tá? Pergunta do André aqui. Como eu faço para gerar um contrato com data determinada após vencimento de contrato da concorrência? Então, por exemplo, o cliente tem um contrato que ele vai finalizar, por exemplo, no final de 2027. A gente vai pegar, quando a gente pede para vocês o contrato CL, a gente tem essa noção. Então a gente passa para vocês toda essa análise. Então a gente faz uma análise sobre isso e passa, ó, cara, esse cliente vai terminar só em 2027, a gente vai começar com ele em 2028, ok? Ele vai assinar o valor com a gente, só que aí o valor vai ser acertado certinho, só que aí tem a mudança do IPCA até chegar lá em 2028, por exemplo. Então a gente tem essa diferença. A pergunta do Maricélio: como faço para oferecer nossa energia para órgãos públicos e quais os trâmites? Depende muito do órgão público, se vai ser um chamamento, se vai ser um edital, então depende muito das coisas. Pode entrar em contato ali com aquele WhatsApp que a gente tenta entender melhor qual que é o caso e aí consegue passar. Porque caso público depende muito, tá? Depende, a gente não participa, por exemplo, de licitação. Então, algumas coisas que a gente tem que ir avaliando. O meu contato, Marcelo, botei ele no chat. Então, não sei se você já pegou aí, mas está aí. O Célio, seu caso que você tem várias faturas, ou você faz separadamente, acho que nesse caso que você comentou aqui são 7, faz
vai ter que fazer a média separada dessas unidades consumidoras, né? Então cada uma vai ser um contrato diferente, vamos dizer assim, né? É, quando o cliente está no grupo verde, ele paga a demanda, só uma demanda. A demanda independente se é ponta ou fora ponta. No grupo azul, aí ele paga duas demandas, a ponta e fora ponta. Então tem essa diferença. É o Cário. Cário, acho que é. Olá, bom dia. Tem alguns clientes que perguntam qual a relação da Alexandria com a concessionária. Se tem alguma relação de sociedade. Não tem. A gente não tem uma relação de sociedade com as concessionárias. Tem algumas concessionárias específicas, mas aí outro assunto, nada a ver com esse, que eles tentam ser parceiros nossos, a gente está até vendo uma viabilidade, mas assim, não é nesse sentido de migração para o grupo A, tá? Não está dando para copiar o número? Tá, deixa eu botar aqui de novo. Eu estou colocando no chat, aí, mas se vocês quiserem eu falo aqui, eu dito aqui. Manda um joinha aí que eu dito ele e aí, se ninguém tiver conseguindo pegar. E aí se vai. Deixa eu botar aqui. Tá, deixa eu falar aqui. 41 DDD 98766 7262. Todo mundo pegou aí? Se alguém não pegou, manda um dedinho para baixo assim que aí eu repito. De novo, vou repetir aqui. 98766 7262. 7262. Acho que a pessoa pegou. Então, vou responder mais algumas perguntas aqui, pessoal. Aí acho que 9h15 eu tenho já que preparar uma outra reunião aqui. Então, se tem alguma pergunta aí que o pessoal tá perguntando bastante, o Robinho, não sei nem se está na reunião aí, mas se puder me passar as perguntas que o pessoal mais tem aí, eu já agilizo aqui também. Eu tô aqui sim, Lio, tô em deslocamento, mas acho que essas perguntas são as pertinentes mesmo, cara. O que tá acontecendo aí, pessoal do dia a dia. Algumas são repetidas aqui, mas no geral. Beleza, matou? Então eu não tô conseguindo ver porque eu tô em deslocamento aqui. Tem mais perguntas? As perguntas são... Ainda tem algumas perguntas, mas tem bastante repetido aqui. Como fica a situação das concessionárias, entendendo que elas estão perdendo seus clientes para as empresas A e B de energia renovável? Elas se mantêm como? Tá. Essa pergunta do Rafael aqui é uma pergunta legal. Para a concessionária, primeiro de tudo, que o negócio principal da concessionária não é a geração de energia, que é o caso que a gente está trabalhando aqui. Eles não trabalham muito na parte de geração, eles trabalham na parte de distribuição e transmissão dessa energia. Então é assim que eles ganham dinheiro. A gente ainda paga TUG para eles, a gente ainda paga a taxa de transmissão, a taxa de distribuição. Então, quando eles geram essa energia, eles também têm que gerar essa energia em algum lugar, ou eles compram energia também do Mercado Livre, que é como se fosse um leilão ali, é um mercado de ações, basicamente. Ele compra e vende energia. Então, elas também trabalham com essa parte de compra e venda de energia e passa para vocês. Claro que a margem deles é menor, mas o maior interesse da concessionária é realmente trabalhar na transmissão e distribuição dessa energia, tá, Rafael? O cliente deve cancelar a energia solar ou pode continuar com as outras? Ele tem que tirar. Não precisa tirar, ele pode colocar uma coisa para parar ali, mas ele não pode ter as duas, porque ele não pode consumir, vamos dizer assim, o crédito que ele gera com a energia solar dele, com as placas solares, imagino que é essa a pergunta, né? E entrar no Mercado Livre. Pela lei não pode. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Sou da cidade de Santo Antônio de Paduá, interior do Rio de Janeiro. Aqui na Alexandria já tem energia para a minha região onde eu moro. Do grupo A gente não atua como o grupo B, tá? O grupo B, para eu, vamos dizer assim,
No grupo B, para eu gerar energia, para eu acreditar energia para o meu cliente, eu preciso ter uma usina no mesma concessionária. Então, por exemplo, a pessoa consome energia aqui na Copel, por exemplo, eu estou aqui em Curitiba. Eu preciso ter uma usina na Copel, que injeta energia na Copel, para ele ter, para a pessoa receber o crédito ali do outro lado. No grupo A isso não acontece, tá? O Brasil inteiro é ligado numa malha de energia que liga o Brasil inteiro. O único estado que atualmente não é ligado com essa malha no Brasil é Roraima. Só que está com uma previsão de ser em setembro, outubro, ali no pior dos casos, para já fazer essa ligação. Então, o grupo A, independente da sua região, a gente consegue atuar porque não tem essa questão de regionalização no grupo A, tá? Pergunta do Leandro aqui. Ó, o André respondeu ali a pergunta que eu tinha comentado sobre o horário ponta fora ponta do Rio de Janeiro. Obrigado, André. Na Light, o horário ponta é das 5h30 até as 8h30 e da Enel é das 18 às 21. Então, obrigado aí pela resposta, nem eu sabia disso daí. Pergunta do João Silvério aqui. Bom dia, quanto tempo está demorando para ser injetada em São Paulo, Grupo A? Já tem alguma empresa recebendo energia da Alexandria em São Paulo? O contrato garante o desconto que aparece no aplicativo para o cliente ou ainda passa por outra análise? Tá. No Grupo A, a gente, na verdade, a concessionária ela altera, mas é pouca coisa. A ideia é que se a pessoa está no mercado cativo, ela demore mais pelo menos uns 6 meses ali, 7 meses no máximo, para fazer toda essa migração. Mas depende muito da concessionária. Às vezes a gente envia ali para o pessoal e não tem retorno. Às vezes a gente pede para fazer uma vistoria e também não acontece. Então, vou explicar também o processo, como é que funciona da migração, tá? Acho que isso é até uma coisa importante de falar. Depois que vocês assinam com a gente, e a gente passa ali, fecha com a gente manda uma carta denúncia para a concessionária, falando assim, olha, concessionária, o João aqui não vai mais consumir energia sua, vai consumir agora energia nossa aqui da Alexandria. A concessionária dá ok, e aí faz alguns trâmites internos ali dentro, que demora mesmo, a concessionária demora, de novo, não é muito de interesse dela, mas demora. Aí ela vai marcar uma vistoria técnica para ver se... Estou usando o João, tá, João? Porque você está na pergunta aqui. Então, assim, ela vai lá na vistoria na unidade consumidora do João e vai ver se precisa de alguma adequação técnica. E essa adequação técnica, nós da Alexandria, nós conseguimos, vamos assim, bancar R$ 10.000 dessa adequação que o pessoal pede. Mas, assim, pouquíssimos casos são necessários fazer essa adequação, tá? Pouquíssimos mesmo. Só se realmente para você entrar no Mercado Livre, você precisaria de qualquer jeito. Independente se seria pela Alexandria ou se fosse pelo concorrente, você iria precisar dessa adequação técnica. Então, ele faz essa vistoria. Se não precisar de nada, não precisa da segunda. Caso precise, pode ser que demore um pouquinho mais, porque tem que contratar uma pessoa para fazer a adequação técnica. Depois dessa adequação técnica, tem uma segunda vistoria. Depois da segunda vistoria, a concessionária dá ok, e aí continua com o processo aqui interno mais jurídico, assim, vamos dizer assim, e aí passa para a injeção de energia. Mas esse processo, em média, gira em torno de 6, 7 meses, independente da concessionária. Claro que tem algumas concessionárias, assim, realmente demoram um pouco mais do que o normal, mas não é para demorar tanto, tá? E se a pessoa já está no Mercado Livre, e por exemplo assim, ele vai terminar o contrato agora no meio de 2025, eu vou demorar 6 meses para fechar com ele para 25? Não, porque aí ele já está no Mercado Livre, eu só vou falar assim, então dia 30 de junho de 2025 você estava com um tal fornecedor, agora o fornecedor vai ser Alexandria a partir do dia 1 de julho. Pronto. Então assim, não tem essa demora também que tem, igual quando a pessoa está no mercado cativo, tá? A pergunta do Júlio. Após o envio do PDF, quanto tempo para o cliente saber o quanto desconto? O desconto que aparece no aplicativo é bem padrão, assim, segue bastante com o que a gente atua, tá? Claro que eventualmente pode ter alguma diferença ou outra do valor que, por exemplo, vocês fecharam uma venda ali, e aí a energia estava um valor de, sei lá, R$ 300 o megawatt-hora. Aí depois de um mês, a gente reteve por, sei lá, fatura ilegível. E aí depois de um mês vocês arrumaram a fatura, então o valor mudou.
Então vai ter uma alteração. Se tiver uma alteração muito grande, a gente entra em contato e fala, ó, o desconto não é mais esse, vai ser esse daqui. Ou o desconto aumentou, o desconto diminuiu. Então a gente consegue abrir isso com vocês, mas se seguir bem certinho, é o desconto do aplicativo. O padrão é ser o desconto que a gente atua, tá? A pergunta do Rudinei acho que é parecida. A pergunta do Thiago, questão dos 5 anos para 3 anos. Em relação à fidelidade do contrato de alta tensão, muitos clientes batem na tecla de 5 anos é muito tempo. Temos o poder de escolha de oferecer os 3 anos? Cara, isso é até uma boa pergunta. Eu posso ver aqui internamente. Eu acho que sim, tá? Não vejo problema nenhum. Mas isso é uma coisa que eu garanto. O desconto é menor, com certeza. O desconto é menor porque o volume de energia é menor, então a gente consegue negociar menos. Então o desconto é menor e a comissão também do Lex é menor, tá? Porque a gente usa o período no cálculo da comissão também. Então, passando isso para vocês. Lucas, nesse caso existem. Pergunta do Arthur. Acho que, pessoal, vou pegar mais umas duas aqui só. E aí, vamos lá. Qualquer coisa aí, depois a gente pode retornar. Tem ali o grupo para vocês, o WhatsApp ali para vocês perguntarem também. Lucas, nesse caso, então existem casos que no Mercado Livre é melhor entrar com desconto da Alexandria do que as próprias placas? Sim. Muitos casos, inclusive, tá, Arthur? Porque tem muitas vezes que o pessoal fez uma instalação só para testar. Ele fez ali, vou colocar algumas placas aqui porque eu achei interessante, alguns anos atrás, que teve um boom disso. Então, às vezes a pessoa colocou lá que consome, ele gera 10% do que ele consome. Então, o desconto que ele vai ter entrando no Mercado Livre é maior do que ele tem nas placas. Então, realmente faz bastante sentido sair. Se os impostos são cobrados pelo Estado, como é possível o desconto sobre o valor total da fatura? Isso é uma coisa que a gente faz umas contas, assim, né? Porque a gente sabe mais ou menos qual que é mais ou menos não, a gente sabe qual que é o desconto dos estados ali, na hora do cálculo. Sabe o desconto que vai ter de ICMS, da TUJ e tudo mais. E aí a gente regulariza isso no valor da energia. Então a gente sabe qual que é o desconto que o Estado aplica, mas a gente já sabe qual que vai ser aplicado, e a gente também regulariza o valor da energia. Então por isso que a gente consegue ter um desconto, o valor ali do desconto, tá? Por favor, mostra como ver calcular a questão do consumo versus geração para que sabemos calcular certinho a questão de geração própria de grupo A e também questão de grupo B. Tá. Então vamos matar com essa daqui do André. Acho que é uma pergunta interessante aqui para fazer, para mostrar. Deixa eu achar aqui Deixa eu pegar aquela fatura que estava no. Que tinha energia injetada. Ó, como é que a gente faz a conta aqui para saber se vale a pena ou não, tá? Esse é o caso que eu tinha trago antes. Então, qual que é o consumo que ele tem aqui? Todo mundo concorda que é 9 mil? Nossa, é bem ruim escrever aqui. Deixa eu escrever na calculadora. O consumo que ele tem é 9.639 mais 1.114, certo? Aí, André, acho que pergunta para você aí, mas é a sua pergunta, mas acho que a galera vai ter bastante dúvida, então estou mostrando para todo mundo aqui. Então, ele tem esse consumo nesse mês aqui. Eu não peguei a média, mas a ideia é ser igualzinho ali com a média, tá? E quanto que ele tem de injetado? Aqui, ó. É essa linha aqui, tá vendo? Aqui, ó. Energia injetada fora ponta na TE. Então, tem aqui, tá vendo? Quanto que ele consome. Então, 10.753. Então, ele gera, desculpa, 7.064 e ele consome 10.753. Então, ele gera 65% do consumo dele. Nesse caso, o desconto que ele tem é muito alto. É muito alto comparado com o que eu conseguiria dar para ele. Eu consigo dar para ele, por exemplo, vou dar um exemplo nesse caso aqui, 25%.
Então eu consigo dar 25%, sendo que ele só consome 35% da energia dele. Então vale a pena ele continuar com as placas dele. Se ele não tivesse instalado a placa, é que eu não sei quanto que ele pagou para instalar essas placas. Aí a gente poderia fazer um estudo em cima disso. Mas no momento que está aqui agora, vale a pena ele manter as placas e não entrar no Mercado Livre. Se ele se ele começar a consumir mais, aí sim vale a pena ele talvez entrar no Mercado Livre. Mas dessa modalidade que tá bem longe de valer a pena para ele, entendeu? Aí de grupo B, eu não tô com uma pronta aqui, mas eu posso achar. Olha, aqui é um caso de injeção própria do grupo B, tá? Ele consome 2.105, então é muito mais fácil de ver por aqui, né? Porque não tem ponto e fora ponto. Então vamos lá para a conta aqui. Ele tem uma geração de 892 kWh, certo? E aí ele consome 2.105. Não, desculpa, nesse caso não tem isso, estou confundindo. Esse é grupo A. No grupo B a conta é diferente. É 2.000 e tira 892. Então o residual dele é 1.213. Então nesse caso a gente consegue atuar, porque é acima de 1.000. Entendeu? Então no grupo A é um pouco mais simples. É só fazer um menos o outro. E aí a gente já consegue ver se a geração própria dele vale a pena ou não. Mas assim, esse caso do grupo B, ele não vai ter que tirar a placa nem nada, tá? Ele não vai ter que parar de produzir com a placa. Ele pode continuar com a placa dele e além disso a gente injeta mais para ele. Só que no grupo A, aí sim, se ele injeta, se ele tem injeção, se ele acredita energia na injeção dele, ele não pode estar no Mercado Livre. Então, só para passar isso para vocês, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Consegui responder, acho que a maioria das dúvidas aí do pessoal. Tem bastante coisa que o pessoal foi perguntando e eu fui respondendo conforme foi passando. No começo ali, acho que eu falei um pouco rápido, pelo que eu vi ali do pessoal. Mas a ideia é ir passando e melhorando aí conforme o tempo for fazendo. Primeiro treinamento também. Então, é isso aí. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela compreensão de todos. Qualquer dúvida a gente está aí para ajudar. Vamos perguntando aí e vamos se ajudando, beleza?